Começa agora mais um Sala de Estar e no programa de hoje nós vamos falar sobre planos de previdência privada. É muito comum que as pessoas não se preocupem com estas questões financeiras pensando lá no futuro. Geralmente isso acontece quando as pessoas estão para se aposentar. Mas um fato muito importante é que elas deixam de contribuir durante muito tempo para a melhora da sua condição financeira. Muitas pessoas também têm dúvidas se é bom ou não investir em planos de previdência privada. E é sobre isso que a gente vai falar no Sala de Estar de hoje, em instantes, depois do intervalo. A democracia garante a igualdade de todos. Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela faz parte do Poder Judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais, juízes, TREs e TSE. O TSE fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando ouvir falar em justiça eleitoral, lembre-se de quanta gente está por trás dela, trabalhando pela democracia e para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Estamos de volta com o Sala de Estar e no programa de hoje eu recebo Maiara Marrafon. Seja muito bem-vinda. A Maiara, ela é gerente de previdência da Quanta Previdência Unicred. Isso mesmo, Maiara? Isso mesmo, Luciane. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Então, hoje nós vamos falar no programa sobre previdência privada. Algo que é bem importante as pessoas terem na sua vida, mas muitas pessoas têm dúvidas no que se refere à previdência privada. E a Maiara está aqui justamente para nos ajudar e a esclarecer muitas dessas dúvidas. E eu queria começar te perguntando, muitas pessoas não têm ainda o entendimento, embora se fale bastante, mas as pessoas às vezes têm vergonha até de perguntar para saber melhor o que é a previdência privada. Então quero que tu comece explicando isso para a gente, Maiara. Vamos lá. O plano de previdência é uma forma de você se planejar a longo prazo, Então, nada mais é do que uma forma de poupar, onde você acumula recursos mensalmente e lá na frente, depois de alguns anos, e a gente está falando de 10, 20, 30 anos, tudo aquilo que você poupou vai voltar para você em forma de renda mensal. Então, na verdade, você constitui, você forma um plano, um saldo, para que seja a sua renda mensal no momento da aposentadoria. Então, essa renda vai complementar uma possível renda que você já tenha lá na frente, ou a renda do INSS, ou a renda de um aluguel, enfim. Então, tá. Quem tem a intenção de fazer um plano de previdência precisa se organizar financeiramente. A gente sabe que hoje essa questão da organização financeira para o brasileiro está um pouco complicado com toda essa crise que a gente vem passando. Às vezes a gente tapa um buraco e destapa o outro, Mas é preciso ter essa organização para poder se fazer um plano de previdência e estar pensando no futuro? Sem dúvida, Luciane, essa organização, eu vou dizer que esse compromisso da poupança mensal é uma das principais coisas que vai fazer com que você alcance o seu objetivo. Mesmo que hoje nos planos de previdência já seja possível efetivar suspensões ou alterações no valor de contribuição, a sua disciplina da poupança mensal e o seu compromisso, a sua organização com as suas finanças pessoais é que vai fazer esse planejamento ser efetivo no momento em que você se aposentar. Existe um percentual que as pessoas podem estar destinando do seu salário, da sua renda mensal, para estar investindo na previdência privada, Maiara? Sim. Ou como é que funciona na hora que a pessoa for fazer esse contrato de previdência privada? Certo. Na verdade, hoje os planos, alguns já possuem um valor de contribuição mínimo mensal, mas fica muito a critério do participante o valor que ele vai contribuir.
E é claro que existem outros benefícios dentro da Previdência e um deles é o incentivo fiscal, que diz que eu posso abater do meu imposto de renda até 12% da minha renda bruta anual. Então, a maioria dos cálculos e das consultorias que nós prestamos, a gente tenta se aproximar ao máximo desse valor, 12% da renda bruta anual. A pessoa pode contribuir mais? Claro, e deve, porque tudo aquilo que ela contribui vai compor a renda dela de aposentadoria lá na frente, né? Mas o ideal seria se aproximar ali dos 12% da renda. Esse valor mínimo seria quanto? Olha, hoje os planos giram em torno de 50 a 100 reais, tá? Me diz uma coisa, se a pessoa quiser fazer um plano de previdência, por exemplo, para um filho, isso pode hoje no mercado? Porque a gente fala muito em fazer um plano de previdência para as pessoas que já estão numa fase mais adultas, que são mais maduras, que a gente mais ou menos imagina que estejam dos 40 para lá, né? Sim. Mas quem é mais novo também pode se precaver e já ir fazendo um plano de previdência e contribuindo para mais lá na frente não ter atropelos? Pode, e seria o ideal, né? Quanto mais cedo a gente começa a se planejar, mais suave vai ser o meu esforço de poupança, né? Porque eu não preciso me despender de um valor muito alto para dar conta de eu me aposentar com uma renda adequada. Então, o ideal seria que todos nós começássemos a poupar desde crianças. E aí, muitos pais já tomam essa iniciativa e fazem para os filhos, e aí eles têm ali uma possibilidade de resgatar esse recurso no momento da faculdade, inclusive, né? Ou, se não for necessário e se conseguir manter esse planejamento, melhor ainda. Porque essas crianças, como elas têm o tempo a favor, elas conseguem se aposentar com um volume bem considerável, né? E esse valor, ele pode ser contratado inicialmente com um percentual e depois ser alterado? Sim. Pode ser, hoje os planos são bem flexíveis, né? Então você pode iniciar com um valor menor e ao longo do tempo você ir ajustando, aumentando, diminuindo esses valores, né? Conforme a necessidade e o planejamento que você fez. Me diz uma coisa, Mayara, as pessoas hoje se preocupam em poupar, né, e investir, em ter um dinheiro guardado, um dinheirinho de reserva, mas com toda essa crise financeira que a gente vem enfrentando, a gente sabe que também existe essa dificuldade. A gente pode dizer que os planos de previdência acabam por ser um investimento para essas pessoas que acabam aderindo a eles? Sim, o plano de previdência é um investimento financeiro, né? Mas ele é um investimento financeiro de longo prazo. Então, ele tem algumas características que, se você utilizar ele como planejamento no curto prazo, ele pode até te penalizar, por exemplo, na questão tributária. Tá? Então, sim, ele é um planejamento financeiro, mas com visão de longo prazo. E a gente está falando de 10 anos para cima. Uma das dificuldades que as pessoas têm quando vão aderir a um plano de previdência é que formato que elas podem estar aderindo, né? Então, porque existem algumas diferenças. Eu queria que tu me falasse a respeito desses formatos, que é aberto, fechado, né? Então, vamos explicar para o pessoal lá de casa o que significa aberto, o que significa fechado, para que eles possam nos entender. Bom, o que eu vou te elencar aqui são as principais diferenças, tá, Luciane? Existem muitas diferenças, mas, basicamente, o participante ele precisa saber que, hoje, no pilar da Previdência Complementar, existem, como você falou, os planos abertos e os planos fechados. Os planos abertos são aqueles comercializados por bancos e seguradoras, né? São mais famosos aí como PGBL, VGBL, né? São planos que têm a finalidade lucrativa nas taxas, assim como qualquer outro produto bancário, e que, por consequência, vão ter ali taxas de carregamento, taxa de administração um pouquinho mais elevadas, tá? Um plano fechado é um plano restrito para um grupo de participantes. Por exemplo, né, administrado por associações, sindicatos, cooperativas, ele é restrito para aqueles participantes. Então, para eu ter esse benefício, eu preciso estar ali associado a essa entidade fechada, vamos dizer assim. São planos que não têm a finalidade lucrativa, como o dos bancos, né? Então, portanto, aqui eu tenho planos que é muito comum não ter taxa de carregamento, ter taxas de administração mais baixas. Então, basicamente, a finalidade lucrativa, logo, se eu tenho menos taxas, a rentabilidade acaba sendo um pouco maior. Então, basicamente, essa é a diferença na composição. Existe uma questão também que é diferente na formatação do plano. Então, hoje, os planos abertos estão na categoria CV,
contribuição variável. Então, o plano ele é feito de 2 momentos. O momento, a fase de contribuição, que é a fase que eu estou vertendo contribuições para esse plano, e a fase de recebimento, que seria a minha fase de aposentadoria. Sim. Então, num plano aberto, no momento em que eu estou contribuindo, o plano é individual, está vinculado no meu CPF, então ali posso aumentar, posso diminuir o valor de contribuição, no caso do PGBL, essas contribuições eu posso abater do meu imposto de renda. No momento em que eu peço aposentadoria, eu vou lá no banco e possivelmente eu vou ter que optar por uma das formas de renda, e hoje a mais comum é a renda vitalícia. A renda vitalícia é uma renda que existe enquanto eu existir. Então, ela vai ser paga até o momento do falecimento do participante. A partir do momento em que aquele participante falecer, todo aquele saldo que ele tinha acumulado, ele vai ficar para o banco. Ele não tem o repasse para os beneficiários. Não acontece isso. Não acontece, exatamente. Isso é diferente de um plano fechado, porque um plano fechado, por legislação, ele tem a obrigação de ser um plano constituído na modalidade CD, contribuição definida. Isso significa que essa conta, esse plano de previdência, ele é um plano individual do início ao fim. Tanto na fase de contribuição, quanto na fase de recebimento. Então, o plano ele fica vinculado no meu CPF. Tá certo, a gente vai para um pequeno intervalo e em instantes a gente volta explicando mais um pouquinho sobre previdência privada. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. O que transforma sonhos em conquistas? Muitas vezes é uma oportunidade. Conheça o programa de financiamento estudantil CredUni, o convênio entre Unicruz e Unicred, para tornar seu sonho realidade. CredUni, segurança para você ir além. Estamos de volta com o Sala de Estar no programa de hoje, recebendo a Maiara Marafon, é isso? Que ela é gerente de previdência da Quanta Previdência Unicred. E a gente está falando exatamente sobre planos de previdência e a importância que isso tem na vida de todos nós. No final do primeiro bloco, a gente falava sobre os planos abertos e os planos fechados, né, Maiara? E eu queria agora que tu me falasse, se a empresa que eu trabalho não tem um plano fechado, qual a minha opção? Eu posso procurar algum lugar que me dê essa opção de tentar entrar num plano fechado, porque uma das grandes preocupações que as pessoas têm é justamente, no caso delas virem a faltar, de poder deixar isso para os seus familiares, né? Exatamente. Então, eu tenho a opção de procurar alguma associação ou alguma cooperativa financeira que tenha essa opção de um plano fechado e, na medida do possível, procurar em bancos ou seguradoras planos que tenham características com taxas de administração e de carregamento mais baixas o possível. No que se refere a essas taxas que são cobradas na previdência privada, o que é importante o consumidor ficar atento na hora de fechar esse contrato? Certo. Luciane, existem basicamente duas taxas que são cobradas em um plano de previdência. A primeira taxa é a taxa de carregamento. São taxas que incidem sobre as contribuições mensais e sobre aportes, normalmente um percentual. Essas taxas variam aí de 2,5% a 5% do valor das minhas contribuições. Tá? Elas são muito comuns em planos abertos, né? Porém, à medida que o tempo vai passando ou com que o volume do seu saldo vai aumentando, essas taxas são facilmente zeradas, tá? O que não existe num plano fechado. Num plano fechado, a maioria deles não tem aí a taxa de carregamento, né?
A segunda taxa é a taxa de administração do ativo. Então, é quanto de fato aquela instituição cobra para manter aquele meu plano com aqueles recursos aplicados no mercado financeiro, né? Essa taxa é uma taxa que é mensurada anualmente. Então, hoje no mercado aberto ela gira em torno de 2 a 3%. Ela incide sobre o patrimônio. E na previdência fechada, as taxas variam, elas são menores, elas vão de 0,5 a 0,99, né? São taxas menores, o que, como eu falei anteriormente no bloco anterior, elas acabam impactando menos na minha formação de reserva. Muitas pessoas fazem o plano de previdência e lá, depois de contribuírem uns 2, 3, 5, 10 anos, tem um aperto financeiro e vão lá e resgatam esse valor. Isso é algo aconselhável a se fazer ou não é? É um dinheiro que as pessoas sabem que fica disponibilizado para elas, a hora que elas precisarem resgatar, mas como é que fica essa situação, Mayara? Bom, o ideal de um plano de previdência, que para ele ser efetivo, né, é eu conseguir levá-lo até o meu objetivo da aposentadoria. Hoje os planos permitem resgates parciais, né, e aí cada um com o seu período de carência e com as suas regras. É claro que num momento de aperto não seria o ideal, né, eu mexer na minha previdência, já que ela está ali para o meu futuro e para um outro momento da minha vida. O ideal seria eu ter uma outra reserva para esse tipo de imprevisto, mas na ausência dessa outra reserva, eu posso sim fazer um resgate parcial do meu plano de previdência. Esse resgate pode ser parcial ou tem que ser integral? Não, ele pode ser parcial. Hoje, já com a nova legislação, tanto em planos abertos como em planos fechados, eu tenho a possibilidade de resgates parciais, né? O que implica daí na tributação, né? Porque hoje, se eu faço qualquer resgate de um plano de previdência, eu vou pagar tributo, né? Vou pagar imposto sobre isso. E no curto prazo, o imposto sobre um plano de previdência é bem salgado, é bem alto, né? Então, o ideal seria que eu não mexesse nessa reserva, pelo menos no curto prazo. Deixasse ele guardadinho lá. Exatamente. E no que se refere a imposto de renda? Como é que funciona quando a questão é previdência privada? As pessoas têm muita essa preocupação, né? Ah, eu vou pagar mais imposto, né? Tem como deduzir? Isso sempre existe, né? Bom, vamos lá. Quando você faz a adesão a um plano de previdência, você opta por qual tabela de imposto de renda você quer ser tributada no momento do resgate, ou lá na fase da aposentadoria, né? As opções de tabela são tabela progressiva, que é igual à do nosso imposto de renda, igual à tabela vigente da Receita Federal. E a tabela regressiva, que é uma tabela fixa e é uma tabela, como o nome já diz, ela vai, com o passar do tempo, ela vai diminuindo a taxa a ser cobrada. Ela inicia em 35% e a cada 2 anos ela cai 5 pontos percentuais até chegar em 10% a partir do 10º ano de aplicação. Então, se eu estou me propondo a fazer esse planejamento a longo prazo e eu tenho uma tabela que me beneficia nesse longo prazo, o ideal seria, quanto mais tempo eu permanecer nesse plano de previdência, menor vai ser o imposto que eu vou pagar lá na frente. Né? Vale lembrar também que essa tabela regressiva foi um incentivo criado pelo governo em 2005, justamente para fomentar planos de previdência complementar. Né? Já que hoje a gente tem uma situação bem crítica no INSS, a gente não tem boas perspectivas. Então, a ideia é que nós façamos aí um plano complementar, um plano B, né? E, claro, quanto mais eu puder e souber utilizar esses benefícios que o governo me dá, melhor. Outro benefício, além da tabela regressiva que o governo dá, é a dedução fiscal, como eu já tinha falado também no bloco anterior. Então, todos os recursos que eu coloco num plano de previdência fechado ou aberto na modalidade PGBL, eu posso utilizar para dedução, né, ou abatimento fiscal, com o limite de 12% da minha renda bruta anual. Ok? Me diz uma coisa, só te interrompendo um pouquinho, tu falavas antes que a pessoa, quando adere aos planos, se ela quiser fazer algum resgate, ela pode fazer o resgate parcial. Quando ela volta a contribuir, ela volta na mesma modalidade, com as mesmas taxas, ou tem alguma alteração? Sim. Veja que o resgate parcial, ele nada mais é do que uma ação que ela não necessariamente precisa interromper as contribuições, né? Ela tem a opção de continuar contribuindo normalmente e fazer um resgate ali no meio,
ou ela pode suspender as contribuições mensais, fazer um resgate e depois, quando ela retornar, ela pode optar o valor que ela quer retornar, contribuir. Ah, tá. Então existe essa opção. Existe essa opção. Ah, que isso é bem importante também, Hoje né? em dia os planos já são muito flexíveis, né? Então existe a possibilidade de você aumentar ou diminuir os valores de contribuição, suspender por um prazo determinado, depois voltar a contribuição. É importante salientar, Luciane, que toda vez que eu faço qualquer mudança no meu plano de previdência, eu vou comprometer aquela projeção inicial que eu tinha feito. Então, o ideal é, se eu fizer um resgate, ou se eu suspender momentaneamente as minhas contribuições, quando eu retornar, eu, no mínimo, teria que ou estender um pouquinho mais o prazo, ou voltar a contribuir com um valor um pouco maior. Um pouco maior, para compensar esse tempo. Exatamente. Tá certo, Mayara. Eu queria agradecer muito a tua participação aqui no Sala de Estar. Acho que a gente conseguiu tirar muitas dúvidas do pessoal de casa, né? Eu consegui tirar as minhas, pelo menos. Acho que é bem importante as pessoas saberem um pouco mais e poderem estar se organizando financeiramente, que é tão importante, né? Para cuidar do seu futuro lá quando começar a ficar mais velhinho, né? Exatamente, perfeitamente. O recado é, quanto mais cedo eu começar, menor vai ser meu esforço de poupança e maior o recurso que eu vou ter lá na frente para me amparar nessa fase da aposentadoria, que hoje é uma fase que dura cerca de 20 anos, né? E a gente precisa se planejar como que a gente vai sobreviver até lá, como que a gente vai se manter. É uma fase que normalmente tem custos maiores, com plano de saúde, com medicamento, e é uma fase que a gente também quer aproveitar a vida, né? Todos esses anos de trabalho, a gente vai chegar lá na frente querendo aproveitar. É verdade. E tem que aproveitar, né? Exatamente. Tá certo, Mayara. Muito obrigada pela tua participação aqui no programa. Obrigada, o prazer foi meu. Uma honra estar aqui. O Sala de Estar de hoje vai ficando por aqui. A gente vai colocar o telefone da Mayara aí no vídeo para vocês. Quem quiser ligar e obter mais informações, tirar alguma dúvida que não ficou esclarecida, o telefone está aí, é só entrar em contato. O programa de hoje fica por aqui. Semana que vem eu volto. Tchau, tchau.